Fala galera, sabe o que é marcação a mercado? Enfim, não sabe o que é marcação a mercado, vou explicar para você agora. Tá? Um conceito que é do mercado financeiro, não é só um conceito, esse negócio acontece na prática e às vezes você pode estar vendo uma renda fixa sua que vai vencer daqui a algum tempo, dando prejuízo, sem entender como é que esse negócio está dando prejuízo. Isso tem tudo a ver com o quê? Com marcação a mercado. Às vezes o pessoal chega para mim e fala, Ricardo, comprei um título aqui de renda fixa e tudo mais, pós-fixado e tudo mais e tá dando negativo. Ficou todo cagadinho, com a bundinha na parede? Pois é, isso acontece por causa da nossa marcação a mercado e eu vou explicar nesse vídeo. Geralmente você sofre uma marcação a mercado quando você tem um título que você quer resgatar ou você está vendo a cotação dele antes de você fazer o resgate. Às vezes você tem um resgate lá previsto, num pré-fixado daqui a 1 ano, 2 anos, só que se você quiser vender ele agora, você vai ter que vender ele pelo preço que estão comprando. Isso seria a marcação a mercado. Qual que é o preço dele agora? E o preço pode ser negativo. Pode ser negativo. Como assim uma renda fixa pode ser negativa? Pois é, ela pode ser negativa e se liga o porquê. Isso acontece porque a renda fixa não é renda fixa no sentido absoluto. Então eu peguei um título de 12% ao ano, que vence daqui a 1 ano. Então eu vou ter 1% ao mês? Não necessariamente. Se você quiser vender ele daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses, daqui a 3 meses não necessariamente você vai ter 3%. Você pode ter menos ou pode ter mais. Inclusive pode ter uma taxa negativa. E aí a gente está falando de quais títulos, Ricardo? De um monte de títulos que eu já falei aqui, ó. Vai nessa playlist aqui de renda fixa, tá? CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto e até mesmo RCA. Todas elas podem sofrer marcação a mercado. E quais são os fatores que influenciam na marcação a mercado, Ricardo? Vamos lá, são 3 fatores, tá? Primeiro deles, o contexto econômico, tá? Selic e inflação. Tá? Você tem a Selic, dependendo de onde a Selic for, o título pode valer menos, pode valer mais. Tá? Enfim, eu vou explicar isso, fica aqui até o final que eu vou te explicar aí os pormenores. Segundo motivo pode ser o quê? Pode ser político, está acontecendo no mercado externo, no mercado interno, alguma coisa ali. Rompeu o teste de gastos, teve uma pandemia, enfim, alguma coisa que gera uma instabilidade política, mas eu não sei nem se seria uma questão política, assim, você tem instabilidade e tudo mais, aí você tem uma questão de liquidez, que aí se quiser vender naquela hora, você vai ter que vender mais barato, ou talvez mais caro. Vou explicar quando é que você vende mais caro e quando é que você vende mais barato, tá? A marcação de mercado, que seria você vender um título ali antes da hora, dependendo como for. E o terceiro fator que implica ali, tá, que faz parte do marcação a mercado, seriam investimentos. Seria o valor dos investimentos e rentabilidade dos títulos emitidos a partir daquele momento que você fez uma compra, por exemplo. Vou tentar resumir de uma forma... Vou tentar dar um exemplo aqui que eu sempre costumo dar, tá, de uma forma mais prática. Imagina você comprou um título que paga 10% ao ano. Vamos lá, você comprou ele no final de início de 2022. Você comprou lá 10% ao ano, início de 2022. Um título que você tem 5 anos de título aí. Tá, então você comprou ele de 2022 para 2027. Você comprou ele ao PU de R$1.000. Se você passar 5 anos, você vai receber R$1.500. Se seja um título público, por exemplo, o governo vai lá e te paga R$1.500. Então você vai ter ali 10% ao ano. Quando é que você pode ter uma interferência? Quando é que você pode ter uma interferência, por exemplo? Tá? Se você tem uma taxa Selic caindo, tá? Esse teu título, no curto prazo, ele vai valer mais. Por exemplo, se você tem uma Selic hoje pagando 3% ao ano e você já está em 2023, por exemplo. Passou um ano aí, tá? 2023. Então a pessoa vai falar, se eu coloco... Uma outra pessoa, Joãozinho fala, se eu colocar dinheiro hoje na Selic, em 4 anos eu vou ter 12%. Tá? O Ricardo comprou um título que dá 50% em 5 anos, só que já se passou um. O que eu, Ricardo, posso fazer? Uma marcação, que seria uma ideia de marcação a mercado. Eu posso chegar para as pessoas que querem comprar um título de 4 anos... Imagina que o título de 4 anos a Selic está 3%, o título de 4 anos está 4%. Tá? Você consegue o título de 4 anos a 4%. Então, tem um prêmio ali. O cara vai receber 16% em 4 anos. 4 mais 4, mais 4, mais 4, 16%. E eu quero vender meu título agora. Eu tenho que dar um prêmio para essa pessoa. Qual que seria o prêmio? Se ela consegue hoje um título de 4 anos... pagando 4% ao ano, eu vou dar um título para ele dando um prêmio. Eu dou um título para ele dando 5% ao ano. Então, em vez dele pegar o título que existe, que vai dar 16% ao ano para ele em 4 anos, eu estou dando 4% para ele de lambuja. Eu estou dando que dá 5% ao ano. Então, eu vou dar uma rentabilidade para ele, tá, de 5% ao ano, então ele vai ganhar 20%. Se eu vendo esse título para ele agora, eu tenho que dar uma vantagem para ele. Então, eu vou dar para ele uma vantagem, 5% ao ano. Então, eu tenho que vender esse título por quanto para o Joãozinho? A 1.250. Fala, Joãozinho, toma meu título agora a 1.250. Aí a gente faz uma marcação a mercado ali, tipo, ok, ele compra ali a 1.250. E ele vai receber daqui a 4 anos, o governo vai lá e vai dar 1.500. Quanto é que o Joãozinho ganhou? Ele ganhou 20% em 4 anos. E nessa conta eu me dei muito bem. Porque em 1 ano eu ganhei 25%. Eu comprei o título a R$1.000
e ganhei 25%, porque eu vendia 1.250. E o Joãozinho levou esse título lá para frente. Mas por que acontece isso? Porque você tem é o exemplo que eu estava dando aqui, você teve uma mudança de taxa Selic, teve uma mudança de juros, não sei o que e tudo mais, que aí a marcação a mercado pode ficar desregulada. Também pode ficar desregulada para pior. Tá? Qual que seria o pior? Eu comprei o título ali a 50% para 5 anos. Se a taxa for acima de 10% ao ano, eu me ferro. Se eu for vender agora, eu vou vender mais barato. Se eu esperar os 5 anos, eu recebo 50%. Mas se eu vender, se a taxa Selic for para 15% ao ano, eu for vender uma coisa que daqui vai vencer só daqui a 4 anos, pode ter certeza que eu vou perder os 20% aí fácil também. Tá? Eu não sei se a dinâmica ficou clara. Tá? Mas no final das contas, é isso que faz uma marcação a mercado. Não significa, se eu segurar esse título pré-fixado até o final, eu ganho 50%, não tem problema. Mas se eu quiser vender agora, eu vou ter uma marcação a mercado, eu posso me dar bem ou posso me dar mal. Mas basicamente, se você quiser colocar na tua cabeça, como é que funciona? Eu quero liquidar um título que eu tenho que vai vencer daqui a algum tempo, agora. Se a taxa Selic caiu e você tem um título acima da taxa Selic, você acaba se dando bem, você consegue vender ele com lucro. Geralmente, tá? Geralmente você consegue passar ele com lucro, que é o caso que eu falei ali de comprar um título de 10% ao ano, para 5 anos e tudo mais. A taxa Selic desabou lá para 3, 4, pô, você se deu muito bem. Você pode liquidar ele agora ganhando 25%, e o cara que vai pegar de você ainda vai ganhar um ágio. Ele tem que ganhar um ágio, porque se ele não ganha um ágio, não faz sentido ele comprar. E o contrário também é uma verdade. Você comprou um título ali pagando 10% ao ano, a taxa Selic foi a 12, 13, e se tu vender agora, tu se ferra. Você vai pagar lanche, digamos assim. Você vai ter que esperar vencer para ganhar os 50%. Se vender agora, porque não faz sentido. Vamos dar o outro exemplo que seria o contrário, tá? Não faz sentido. Eu peguei um título de 50% ao ano e tudo mais. Se o cara consegue pegar no governo agora pagando 15% ao ano. Para o Joãozinho pegar um título seu pagando 15% ao ano, você não consegue vender ele por mais 1.100, porque você vai ter mais 10%, 10%, 10%, 10%. Você vai ter que vender ele talvez a 1.000, talvez até no prejuízo, para você conseguir entregar uma rentabilidade de 15% para o Joãozinho. Então, muitas vezes, quando você liquida uma renda fixa antecipada, você entra no prejuízo porque para ele tem que ser vantajoso. E não é porque ele é esperto, é só porque o mercado mudou. Tipo, se você tem uma taxa Selic pagando 15 e você pegou o título pagando 10, só que você pegou para daqui a 5 anos, agora senta e espera. Porque para o Joãozinho comprar isso de você, ele tem que ganhar 16, não é nem 15. Que 15 ele pega do governo direto. Ele vai ter que ganhar 15,2, 15, alguma coisa. Só que para esse título pagar 15, tanto para ele, esse título vai dar 1.500 no final. Você lembra que ia dar 1.500 no final? Aí tu vai ter que fazer a conta retroativa. Você tem que vender o seu título a R$ 937. Se eu vender a R$ 937 e Joãozinho daqui a 4 anos vai receber 1.500 lá na frente, tá? Ele vai ter uma rentabilidade de 15%. E mesmo assim você está praticamente igual ao mercado, você ainda teria que dar uma vantagem. Então, nesse caso, você sai no prejuízo. Você comprou um título a 1.000 e você está vendendo ele agora a 937. Então, você teve um prejuízo aí de 7% praticamente para conseguir se livrar nesse negócio, passar para o Joãozinho. E o Joãozinho, a 937, ele vai ter uma rentabilidade de 15% ao mês, não, ao ano, né? Vai ter uma rentabilidade de 15% ao ano, tá? Aí ele vai conseguir lá os 1.500 no final das contas. Num caso desse, se você pegou um título de longo prazo, a taxa Selic caiu. Putz, você se deu muito bem, um pré-fixado. Você vai lá, vende você consegue um lucro mais rápido, digamos assim, se você quiser. Você tem que ver se faz sentido para você. A taxa Selic subiu, você está no pré-fixado? Já ferrou. Mas a marcação a mercado também acontece com o pós-fixado, tá? Enfim, acontece com outros títulos, no final das contas. Eu só quis explicar aqui, ou mais ou menos, que seria você vender a marcação a mercado é como se você quisesse vender a mercado, no final das contas. Bem, e eu vou dar um disclaimer aqui. Geralmente a marcação a mercado acontece quando você quer antecipar um título seu. Pode ser ele pós-fixado ou pré-fixado. Geralmente o pré-fixado é onde você consegue fazer essa conta que eu mostrei para você. Você já tem uma taxa prevista pré-fixada ali XYZ, e se a Selic subir ou cair, você consegue fazer certinha a conta. O pós-fixado já é um pouco mais complicado essa conta, porque o pós-fixado você vai ter, assim, você tem uma Selic que vai variando, e você está, um pós-fixado em Selic, você está ali conforme a Selic. Então, aí você tem as nuances de um dia, de não sei o que, mas pode ficar negativo no outro. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, onde você pode ter uma marcação de mercado meio ruim, tá? Na época da Covid, tá? Você tinha aí título público, tá? Pô, título público, vai pagar ali Selic, não sei o que e tal, seria um pós-fixado, no caso. Aquele título público vai pagar Selic, tá? Vai pagar Selic no ano e tal, só que ele tem vencimento. Ele vai vencer lá em 2022, 2023. Quando você compra um título público, apesar de ele ter liquidez diária, você consegue liquidar ele diariamente, não significa que a taxa paga vai ser aquela. Então, assim, você pegou um título pós-fixado, 10% de Selic, a Selic está em 10.
Aí tu fala, então vou vender, Selic a 12, vou vender agora um mês, vou ganhar 1%. Não é uma verdade. Por exemplo, você pegou um pós-fixado. O que é o pós-fixado? O pós-fixado você não sabe o valor no final, tá? Então você pegou um pós-fixado que vai ser igual ao Selic. Você pegou um pós-fixado de Selic, tá? Então no final, hoje a Selic está 12. Ele vai pagando ali os cacareca e tal. Se fosse hoje, ele pagaria 12, é 12 referente ao mês, né? Tipo assim... Enfim, não vou dar essa explicação aqui agora. Mas, o que eu estou querendo falar é o seguinte, mesmo lá você tendo um pós-fixado, que seria um pós-fixado de 12, que seria mais ou menos 1% ao mês, você pode vender talvez seu título hoje e ter prejuízo. Exemplo, pandemia. Todo mundo liquidando título. Tá? Aconteceu isso muito, inclusive, no Tesouro Direto, tá? Título público mesmo. Pessoal liquidando, dane-se, estou vendendo mais barato, porque eu acho que o Brasil vai quebrar, porque eu acho que eu quero... Muita gente começou a vender porque achava que a bolsa estava muito interessante. Sem saber, uma LFT da vida, tá? Que tem liquidez diária e tal, liquidando ali LFT, não sei o que e tudo mais, tá? Uma liquidez diária, só que não com aquela rentabilidade garantida, entendeu? Então muita gente limando o título aí sem saber, e se você for dar uma olhada na conta, você ficou negativo. Por quê? Porque estava todo mundo vendendo naquela hora, porque todo mundo queria fazer caixa, porque achava que a bolsa estava muito barata, 70 mil pontos. Nesse caso, o pessoal até acertou mesmo. Então, cuidado, se o cara carregasse até o final, daqui a 2 anos, ele ia receber a Selic do período. A Selic de 2020 até 2022, a média deu 7%. Ele ia ganhar 7% por 2 anos. Sei lá, 100 mil reais. No final, o governo vai lá e paga 107 mil reais. Nesse caso, é mais difícil fazer a conta porque você tem uma taxa que vai variando. Você só vai saber no final de 2022 que a taxa Selic, a média, foi 7. Porque você vai ter que fazer a média de mês a mês. E aí você vai chegar ali na média da Selic. Mas é mais fácil você fazer essa questão com o pré-fixado. Mas o que eu estou querendo falar aqui é o seguinte, a marcação de mercado acontece geralmente quando você... Geralmente não, a marcação de mercado acontece quando você está antecipando a liquidação de um título seu. Tá? É um título que quer ser lá na frente, você está liquidando agora, você pode estar se dando bem, no caso que eu falei, que você pegar um título de 50% para 5 anos e a Selic caiu, você se deu bem. Você pegou um título de 50% para 5 anos e a Selic subiu, dependendo para onde ela subir, se for mais 10%, você se deu mal. Se deu mal não, vai ter que segurar os 5 anos. Tá? Não é que você vai perder dinheiro nessa história. Mas se você antecipar a liquidação, você vai perder dinheiro. A mesma coisa aconteceu na pandemia. Você antecipava a liquidação lá do pós-fixado, do pré-fixado, enfim, você ia ali para o saco. Concluindo, tá? Se você comprou o título e quiser ficar até o final, se você ficar olhando ali na corretora a marcação a mercado, você pode até tomar um sustinho, tá? Você pode até falar, eita, tá dando negativo, não sei o que lá e tal. Tudo bem, se você segurar até o final, você não vai ter esse problema. Então fica ligado nesse negócio, tá? Fica ligado porque não é porque você está vendo na corretora de marcação mercado está negativo um dia, alguma coisa do gênero. Se você for levar até o final do seu período, você vai receber a Selic, se tiver Selic, você vai receber IPCA mais X%, se for IPCA mais X%, você não vai sair no negativo, tá? Ou se for 50%, você vai receber 50% lá em tantos anos. Enfim, você vai receber o valor acordado. Você tem que olhar a marcação a mercado quando? Você tem que olhar a marcação a mercado quando você quiser limar um título seu antes do período. Ricardo, mesmo o LFT que é liquidez diária, cuidado, que o pessoal fala que é liquidez diária, ele é liquidez diária. Você consegue liquidar ele a qualquer momento. Não quer dizer que seja no preço que você quer. Então se liga nesse negócio, que eu vi muita gente caindo nessa pegadinha, achando que tipo, não, mas seria, né? Eu vi muita gente vendendo LFT, que serve como garantia para a bolsa, não sei o que lá e tal. Eu adoro LFT no final das contas, mas eu vi muita gente vendendo LFT no prejuízo. Agora eu quero o seu comentário aqui. Tu já sabia como é que funcionava a marcação mercado ou não sabia? É um pouquinho complicado, né? Ficou com dúvida? Comenta aqui embaixo. Outra coisa, não deixa de acessar o quê? O nosso Telegram. Aqui, o Telegram do Ganhando da Vida Doidado. Por hoje você já sabe. Pregão. Encerrado. Uhul! Uou! Yeah!